Olá, tudo bem? Eu espero que Deus esteja abençoando a tua casa, a tua família, o teu lar, que a mão do Senhor esteja estendida sobre a sua vida e derramando unção, poder, graça, autoridade sobre o seu lar, sobre o seu estabelecimento comercial, que a mão do Senhor esteja estendida para abençoar. Eu estava hoje dando uma olhada na Bíblia e estava lendo o Salmo 84, e quando eu estava lendo lá, achei uma parte muito interessante que diz assim, a primeira diz assim, bem-aventurado é o homem cujo coração está firme, coração aplainado na presença de Deus, e passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Aí eu fiquei curioso, né? A gente não teve esse privilégio ainda de ir para Israel, de conhecer toda aquela região. Eu quis saber um pouquinho mais sobre o que é o Vale de Baca e comecei a pegar dicionário bíblico, pegar algumas outras traduções, e uma outra tradução estava escrito assim, passando pelo terreno arenoso, quer dizer, passando pelo deserto, né, pelo vale arenoso, ele faz dele uma fonte. Aí eu fui ver alguma outra coisa e descobri com algumas pessoas, aqueles que estudam a Bíblia mais do que a gente, que estava escrito o seguinte, que o Vale de Baca, lá em Israel, era um lugar que foi muitas vezes usado para lixão, lixo mesmo. E aí, a palavra Baca quer dizer lágrimas. Então você pode traduzir Vale de Baca como Vale de Lágrimas. Aí comecei a parar e pensar um pouquinho. O versículo anterior que diz assim, ó, bem-aventurado é aquele que o coração está aplainado, que o coração pertence ao Senhor, que o coração é de Deus. Então o que acontece com ele? Quando ele passa pelo Vale de Baca, quando ele passa pelo Vale da Lágrima, quando ele passa pelo Vale da Aflição, quando ele passa pelo lixão, quando ele passa pelo Vale deserto, ali ele está firme. Talvez você que está nesse instante me assistindo, seja essa a sua situação, seja esse o seu problema. No momento você tem passado por vales terríveis. Vales quer dizer momento de aflição, momentos de angústia, momentos de dificuldade. Eu fico imaginando, camarada andando em Israel, diz que durante a noite é muito frio, mas durante o dia é um calor muito grande, um calor terrível. E o cara andando ali para chegar até Jerusalém, passando pelo Vale de Baca, muitas vezes sem condições, sem recursos, sem água. E ali o terreno arenoso, só tem areia de um lado, montanha de outro lado, e dificuldades e prova, ainda podendo ser escrachado, humilhado pelos adversários, pelos seus inimigos. Que situação terrível, né? Talvez esta é a sua situação, talvez esse é o teu problema que você está passando nesses dias agora. Um vale muito grande, uma aflição muito grande. Mas a Bíblia diz que quando o homem tem o seu coração aplainado no Senhor, quando o homem tem o seu coração na presença de Deus, ele tem o seu coração firme e ele é bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz, mais do que feliz, felicíssimo. É o camarada, é a pessoa, é o homem que tem o seu coração na presença de Deus. Porque quando ele passa por esses vales, ele faz do vale uma fonte. Isso quer dizer que todos nós podemos passar pelo vale. Todos nós podemos passar por dificuldades. Eu já passei por inúmeras dificuldades. Meu irmão, se eu fosse falar aqui de dificuldades que eu já passei na minha vida, eu ia ter que comprar uma caixa de lenço e entregar para você chorar aí junto comigo. Porque foram tantos problemas, tantas angústias, tantas aflições que eu já passei, com filhos. Eu não sei se você é casado, mas acho que todo mundo já experimentou ter aquele filho com dor de barriga, com dor de ouvido, problema durante a noite, pulmãozinho apertado por causa da poluição, ter que sair durante a madrugada, correndo para o hospital, e aí vem aquele monte de pensamento, será que tudo isso não é porque eu estou errado? Será que isso daí não é problema de algum pecado que eu fiz? E toda essa situação, você já passou por isso? Por dificuldades financeiras, meu Deus, quantas vezes já passei por dificuldades, por prova, mas o meu coração foi aplainado pelo Senhor. O meu coração, ele hoje está seguro no Senhor. Não quer dizer que eu não passe, não quer dizer que não virão outras provas, que não virão outras dificuldades, mas eu sei em quem tenho crido. Eu conheço ao Senhor e sei que Ele é o Deus de vitória. Lá pelos anos de 92, 93, 94, foi aquele período do congelamento do dinheiro, e eu era pastor lá na região do estado de São Paulo, uma região chamada Capão Bonito, e aconteceu algo muito interessante. Quando congelou a poupança, a pessoa só podia usar 20% do dinheiro que tinha. Os jovens não lembram disso, né? Mas aqueles
mais velhinhos como eu devem lembrar dessa situação. O que aconteceu? Todo mundo ficou em desespero, em aflição. E lá na cidade de Capão Bonito nós tivemos uma pessoa que se enforcou, porque ele só tinha 20% do dinheiro. O resto estava lá, um dia seria devolvido. Mas a aflição daquele homem de ver toda aquela situação fez com que ele se enforcasse. Todo mundo perdeu. Todo mundo, aliás, não perdeu, mas teve o seu dinheiro retido. Todo mundo passou por essa situação. Mas eu olhava no rosto daqueles que serviam ao Senhor, ele dizia assim, olha, não esperava isso, mas o Senhor pelejará por nós. O Senhor nos dará força. O Senhor vai nos dar a vitória. E aí eu me lembro do Salmo de número 91, que diz o seguinte, que o Senhor, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso broquel. Ele é uma fortaleza para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, para aquele que habita em Deus, para aquele que descansa em Deus, para aquele que confia no Senhor. Deus é o seu escudo, Deus é a sua fortaleza. E o salmista diz que o Senhor é a sua rocha, que o Senhor é quem adestra a sua mão para a batalha, que o Senhor é a sua vitória. Oh, meu querido, que coisa linda é quando nós temos o Senhor na nossa vida. Então nós somos bem-aventurados, somos felizes. Passamos pelo vale da lágrima, passamos pelo lixão. Talvez passar pelo lixão para você é esse momento que você pode estar vivendo, de aflição, das pessoas olhando para você e dizendo que você não é nada, que você não pode nada. Talvez a sua vida está cheia de up e down, cheia de altos e baixos. Houve momentos na sua vida que você foi um grande empresário, uma pessoa bem-sucedida, mas agora está passando por aflições, está passando por dificuldades. Sinceramente, eu não conheço a todos que estão me assistindo nesse instante, mas alguém está precisando ouvir essa palavra. A Bíblia diz que quando eu passo pelo vale das lágrimas, quando eu passo pelo lixão, eu faço dele uma fonte. Quando eu passo pelo vale das lágrimas, Deus fortalece a minha vida. Deus faz desse momento uma fonte. Sabe por quê? Eu aprendo que no momento da aflição, que no momento da angústia, Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Deus está querendo me fortalecer. Deus está querendo me capacitar para algo maior. Deus está preparando a minha vida. Olha só para a vida de Davi. Quem era o salmista Davi? Vamos dizer assim, quem era o grande rei Davi? Um pastorzinho de ovelha, que cuidava de ovelha. E esses dias agora, eu estive ministrando em uma igreja e eu estava falando sobre Davi. Olha que coisa interessante. Davi era pastor de ovelha, cuidava de ovelha. E o que mais acontece quando nós estamos cuidando de ovelha? Normalmente vem um lobo, e começa a atacar. Eu acho que até na igreja da Assembleia de Deus Madureira foi que eu ministrei isso. E aí o que acontece? Na reunião de pastores, alguém fala, rapaz, você não imagina o lobo que veio contra o meu rebanho. Um lobo branco, olhos azuis, pulou, atacou. Eu falei, o meu foi um lobinho pequeno. Eu falei, rapaz, quem atacou o meu rebanho foi umas raposas, tal. E Davi fala assim, não, quem atacou o meu, sabe quem foi? Foi um leão. Leão? Mas leão atacando? Pois é, comigo foi um leão. Talvez caiu no descrédito, caiu num descrédito muito grande, ninguém acreditou nele. Passado algum tempo, reúne-se os pastores de novo. Davi fala, olha, tive um outro ataque. Ah, já sei, de leão, olha lá o contador de história. Não, dessa vez não foi leão, não, dessa vez foi urso. Olha, mas que coisas, você já notou? Às vezes parece que acontece isso com você. As coisas mais inusitadas, as coisas, parecem uma utopia, as coisas mais absurdas acontecem com você, acontecem comigo. E alguém diz, não, olha, é só com você que acontecem essas coisas. Mas não é, sabe o que Deus está permitindo acontecer tudo isso? Porque Ele está preparando você para algo maior. Quando Davi enfrenta Golias, quando Davi enfrenta aquele gigante, sabe o que acontece com Davi? Todas as pessoas conhecem o rapaz que um dia enfrentou o lobo, que um dia enfrentou o leão, que um dia enfrentou o urso e agora enfrentou o gigante e foi vencedor. Aquele homem passa de pastorzinho de ovelha para uma pessoa de destaque na sociedade e de repente ele se torna rei. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Tudo isso que você está passando é porque Deus tem uma fonte. Deus tem algo maior para fazer na sua vida. E no versículo seguinte diz assim, e quando passa pelo vale de Baca, fazendo dele uma fonte, ele vai vencendo de força em força. É de força em força, igual uma locomotiva, meu irmão. Vai começando devagar, mas vai caminhando, vai crescendo e vai se fortalecendo cada vez mais. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer fortalecer a sua vida. Deus quer fortalecer o teu coração. Confie nisso, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Procure uma igreja evangélica.
Aí perto da sua casa deve ter uma igreja abençoada, uma igreja de Deus. Procure.